escovar, vou para em breve. E no meu dia de limpeza eu vou tacar aqui, vai mudar pra cá. Prefiro a paz, né? Tá vendo? Agora sim, tá vendo? Vou tacar tudo fora. Lustrar um pouquinho mais. Ô, Fred! Vem cá. Meu nome é Camila, sou estudante do 7º semestre de Comunicação Social na UNEB, Campus 14, e residente. Meu nome é Daíse Maria. Eu sou da cidade de Jacobina, por nascimento, mas cresci e vivi boa parte da minha vida em Mirangaba, que é uma cidade vizinha. Eu sou Mariana Ellen, eu sou de Salvador, de Cajazeiras. Faço comunicação social aqui na UNEB, estou na residência já há 5 anos e 8 meses. Eu sou Fred e eu sou de nacionalidade beninense. Moro no Brasil desde fevereiro de 2016. Cheguei aqui em Conceição do Cuité no mês de janeiro de 2017 para cursar comunicação social com habilitação em rádio e televisão. Eu me chamo Cristiana Nogueira, eu sou natural de Malhada e moro atualmente em Conceição do Cuité, faço curso de comunicação social, rádio e TV. Para chegar aqui foi uma viagem, porque eu nem esperava, na verdade, né? Eu terminei o ensino médio e aí eu fiquei 1 ano sem fazer nada, porque na verdade eu falei que queria me dar esse descanso, mas era mentira, eu que não estava a fim de estudar mesmo. Quando eu passei no vestibular, eu trabalhava. E só que eu tava querendo sair do trabalho, mas tem todo aquele negócio de a pressão dos pais, da minha mãe especificamente, de você está trabalhando, como é que você vai sair do trabalho agora, um trabalho bom, que você ganha um valor consideravelmente bom, e você vai sair simplesmente porque você não tá gostando. E aí eu passei um vestibular num curso que no tempo quando eu fiz o vestibular, no site aparecia como radialismo, que era uma coisa que eu sempre quis fazer. Desde pequena eu tinha mania de brincar que estava fazendo um programa de rádio. Chegar aqui em Cuité para fazer o curso foi complicado para mim, né? Porque quando eu fiz o vestibular, eu joguei pelo curso, não pela cidade, eu não sabia para onde ficava, em que região era. E aí eu só fui pesquisar mesmo quando eu descobri que tinha passado no vestibular. E eu era menor de idade ainda quando vim pra cá, sem conhecer ninguém. Eu cheguei no Brasil sem falar português. Aí o programa que eu participo tem essa exigência de eu estudar português primeiramente e depois fazer uma prova de proficiência de língua portuguesa para estrangeiros, para poder mostrar que eu já estava falando, dominando a língua portuguesa, e só depois disso eu entrar no curso. Foi muito desafiador para eu tomar essa decisão de vir estudar aqui, porque boa parte dos meus parentes, minha mãe, as pessoas que realmente eram importantes para mim, me aconselharam para não vir. E aí quando chegou na residência, que foi aquele choque, né? Chego lá, um bocado de cara diferente, aí meus pais entraram, minha avó também estava aqui, tudo bem, coloquei as coisas. E aí quando eles entraram no carro e saíram, foi um momento muito pesado, porque, tipo, antes mesmo deles saírem, minha mãe, que eu nunca vejo assim, chorar direito, ela começou a chorar e tal, e aí meu pai tentando, mas aí foi barril. Eu chorei muito, chorei quase o dia todo para eu cair na real. Só que aí a galera foi bem receptiva, me acostumei rápido também, daí em diante foi mais tranquilo.
parecia assim que todo mundo era esquisito, sei lá. E eu era mais uma pessoa estranha que estava chegando. E aí, do nada, tinha alguém que era muito quieto, a outra pessoa já gritava muito. Então, isso pra mim foi bastante... Eu senti muito incômodo, porque eu já estava acostumada a morar sozinha, ter minha vida, dormir no meu horário, ter as minhas coisas no lugar e ninguém mexer. Então, isso foi um choque, né, de realidade. Vim morar na residência porque se eu não morasse na residência, eu não tinha condições nenhuma, porque eu não tinha renda. Então, assim, era uma coisa de estar fazendo bico para poder sustentar, enfim, me sustentar aqui e ficar até quando desse. Eu vim de um lugar que eu tinha meu espaço, eu tinha meu quarto, eu morava com gente que eu conheço, com que eu cresci, que eu morei a vida toda, entendeu? Então a gente se conhece, a gente tem os mesmos costumes e tal. Mas aqui é cada um de um canto diferente. E no Brasil vocês sabem que cada cidade ou cada estado tem suas particularidades. Então tem esse conjunto tudo que você encontra aqui dentro. Então você tem que se adaptar a cada um. Tem gente que não tem a mente aberta para entender que está morando, está dividindo o espaço com outras pessoas e quer fazer a lei, quer fazer tudo do jeito que sempre fez. Aí essas pessoas você é de certa forma obrigada a deixar elas de lado e seguir teu caminho. Você acaba não tendo privacidade. As pessoas às vezes se metem em sua vida quando não é chamado, se acham no direito de falar certas coisas, você está convivendo com pessoas que foram criadas de uma forma diferente. A gente tá fazendo cozinhando ali no horário do almoço, ou à noite, ou no horário que você for fazer o almoço, e tem mais 3 ou 4 pessoas cozinhando. Eu acho engraçado que tem pessoas que perguntam assim pra gente, como é fazer a comida? Eu acho que todo mundo imagina um restaurante, todo mundo desesperado, com um bocado de panela, disputando a fila pra fazer a comida, mas não é assim. Quando você mora numa casa, tipo, você tem 20 irmãos, mas tem sua mãe. E aí sua mãe diz que João vai ter que lavar os pratos. João tem que lavar os pratos porque sua mãe mandou. E aqui a gente não tem isso. Nós somos muito organizados em organizar a limpeza, mas não em fazê-la. Eu sempre gostei muito das resenhas e principalmente algo que me marca muito, toda vez que eu lembro, sempre me remete à residência, é quando a gente colocava os colchões na sala para assistir filme e comer pipoca. Eu aprendi muito com pessoas, tipo Joana mesmo, que foi uma pessoa que me ensinou muita coisa em relação à forma de tratar as pessoas e tal. Eu era uma pessoa muito bloqueada em vários sentidos, porque da minha criação. Mas quando chegou aqui eu percebi que não é bem assim, né? A gente tem que respeitar os outros e as suas escolhas. Eu tenho muito essa relação de tipo que tem pessoas que eu amo tipo, muito, muito, muito mesmo, mas tem pessoas que eu também não gosto. Porém, eu mantenho um respeito, né? Tem gente que a gente não gosta mesmo. Pelo simples fato dela existir. A pessoa nasceu, a gente não gosta dela. Um espaço que eu gosto muito é o meu quarto. É o único lugar que a gente tem que é realmente nosso, né? Então eu pude fazer coisas assim para transformar ele do meu jeito, no meu cantinho, né? O meu abrigo, o meu porto seguro. Eu morava em um quarto com umas 3 meninas e aí todo dia a gente, tipo, levantava uma discussão no quarto e, tipo, era muito legal. Eu convivo com uma pessoa que é maravilhosa, é de ótimo convívio, que é Dai, né? E, tipo assim, eu sou muito grata a Deus. Muito, 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 muito mesmo por ter me dado ela como colega de quarto. A dificuldade de convivência que eu tive essa questão de umas piadas, entendeu? Que rola de vez em quando, que o povo bota como se fosse piada, mas você, no fundo, sabe que estão falando isso para lhe atingir, para lhe magoar e tal, e você não pode nada também, por respeito, por convivência, e é isso. A questão de conviver com pessoas diferentes e respeitar essas pessoas é uma coisa que, com certeza, se eu não morasse na residência, eu não teria aprendido. Porque são experiências, assim, de você tá ali com a pessoa, aí você fala assim, mesmo que a pessoa não diga nada, você sabe que aquela pessoa não tem comida. Mas ela não vai chegar pra você e falar assim, poxa, você tem um pão pra me dar? Porque eu não tenho comida, eu não tenho como comprar.
mas você sabe que aquela pessoa não tem comida. E aí você oferece comida pra ela, ela fala assim, ah não, ela fala assim, não quero, obrigada, eu já comi. E você sabe que é mentira, sabe? E que você fala assim, não, por favor, vem aqui comer comigo, que eu não quero comer sozinha, dá uma desculpa. Assim, eu não quero ficar só, eu não quero comer sozinha, vem comer comigo. E assim, isso já aconteceu comigo. De ser a pessoa que não tinha o que comer e nem dinheiro pra comprar. E aí, tipo, eu ia dormir 8 horas da noite. Ah, vem comer comigo. Não, eu já comi. Mentira, eu tinha almoçado com a própria pessoa que tava me chamando pra comer à noite. Mas ela falou assim, ah não, vem, eu não quero comer sozinha, eu fiz muita comida e vai sobrar. Porque ela sabia que, na verdade, eu não tinha comida, mas ela não queria me machucar, me dizendo isso. E já aconteceu também de eu ver pessoas que não tinha. E no momento eu ter, às vezes não ter nem muito, mas dividir por saber que aquela pessoa também não tinha. E que foi uma coisa que eu vivi. E que se não fosse a residência, eu acho que eu nunca ia ter sensibilidade de me importar. Ou de notar algumas coisas. Que hoje eu vejo, às vezes eu tô vendo alguém aqui, tipo, fazendo assim. E eu pergunto, o que é que você tem? Ah, não, tô bem. Mas você tá vendo que a pessoa não tá. E aí você começa a conversar com a pessoa, aí a pessoa desabafa, assim. E meio que pode não melhorar, mas meio que conforta. E você sente que você não tá só. Que você tem alguém que pode confiar, assim. Ajuda. Devido a alguns fatos que ocorreram aqui na residência, eu acho que o pessoal de fora tem uma visão um pouco distorcida da gente. Mas a verdade é que só quem está aqui dentro, quem passa por aqui, sabe como é. Você chegar em um lugar que você não conhece ninguém, não sabe nada do histórico de vida dessa pessoa. E aí cada um tem sua personalidade diferente. Aí aqui dentro tem de tudo. Tem pessoas de opções sexuais diferentes, tem gente que é cristã, tem gente que é macumbeira, tem gente que enfim, como é? Espiritualista. Tem de tudo aqui dentro. Lidar com a saudade de casa é complicado. Muita saudade de casa, 3 anos já. Em menos de 4 meses vai fazer 3 anos que eu não volto para casa. Tem a internet, tem redes sociais que a gente fala com a família e tal, mas a gente sabe que isso é virtual. Eu converso com minha mãe pelas redes sociais, por ligação, com minhas amigas também, com as pessoas que eu amo. Essa é a forma que eu tenho de matar um pouco a saudade. E também, quando a saudade, tipo, tá muito, muito, muito grande, minha mãe me deu uma toalhinha onde ela encheu de perfume dela. E aí, tipo, às vezes eu sinto saudade do cheiro dela. Aí eu vou, cheiro e relembro, né? Eu ainda consigo ver minha família com mais frequência, mas ainda assim é muito triste, porque tem momentos que a gente se sente muito só aqui. E coisas assim que a gente só podia compartilhar mesmo com nossos pais. Eu sinto muito saudade de casa, da minha família, de estar com os meus sobrinhos. Eu sempre dizia que eu era doida para ser tia. E minha sobrinha nasceu e eu fui ver ela só 4 meses depois que ela nasceu. Então, é algo que eu sinto muito, né? Mas eu penso também que eu tô aqui, não é só por mim, eu sempre tive esse objetivo no meu coração de que eu venceria pelo esforço, de que eu venceria pela educação. E tudo que eu tô batalhando para conquistar aqui é algo que também vai refletir na vida deles. Eu lembro que nos primeiros dias que eu cheguei aqui, tinha um menino aqui em Jaguar, que ele é de Salvador também. E assim, Jaguar era meu porto aqui. Toda vez que eu tava com saudade,
toda vez que eu tava com saudade de casa, era conversando com o Jaguar que eu me sentia em casa. Porque era com ele que eu falava as minhas gírias e eu não precisava explicar o que significava. Era com ele que eu falava, tipo assim, de coisas que aconteceu em determinado lugar. E eu não precisava explicar o que era aquele lugar, porque ele sabia que lugar era aquele. E ele sabia do que eu tava falando. Eu me deparei em um momento onde eu perdi um ente querido, onde eu perdi o meu primo e eu não quero falar disso não. E eu perdi o meu primo e eu não pude voltar pra casa porque eu não tinha o dinheiro da passagem e porque também era muito distante. Eu levo um dia pra chegar em casa. E antes de vir pra cá eu não tinha visto ele, então, tipo, não houve uma despedida. Eu não vi ele pela última vez e também não pude me despedir. E isso me marcou de uma forma tão grande que foi um dos momentos que eu senti vontade de desistir, de voltar pra casa. Eu lembro que a primeira vez que eu adoeci aqui, eu fui pro hospital e eu cheguei lá na emergência, eu fiquei uma manhã inteira lá, sozinha. Não tinha ninguém e eu fiquei muito triste, né, de pensar que eu tava numa cidade. Eu sabia que ia chorar, que eu não conhecia ninguém. E eu tava me sentindo como se eu não tivesse valor algum. Aí naquele momento eu tive que entender que eu tinha que passar por esse processo mesmo, sozinha. Eu comprei um celular e tal. Porque é isso, né? Esse lance de você estar dividindo uma casa com pessoas que você não conhece e tal. E você não sabe o que esperar, porque tem gente que a gente conhece, a gente consegue sentir energia e ver que a pessoa é de boas, mas tem outras pessoas que a gente se engana mesmo. E aí eu comprei esse celular que, tipo, foi juntando dinheiro, eu fiquei uns 3 meses juntando, tirando a minha mesada e tal. E aí comprei esse celular, tinha uns 2 meses de uso, até que um dia eu tava limpando a casa e tal, e deixei de bobeira na mesa assim, por um segundo, e meu celular sumiu. Aí eu achei que alguém tava brincando comigo e tal e tal. Fui e perguntei a alguns meninos que estavam na hora, os meninos disseram que não foram eles e tal. Aí ficou aquela onda, a gente ainda achando que era brincadeira, e quando eu fui ligar que eu me toquei que o celular tinha sido roubado. E aí a gente tentou ver, a galera me obrigou a revistar os quartos, pra mim foi uma situação muito chata, eu ter que fazer isso, entrar no quarto pra revistar. E foi isso, sumiu e ficou por isso mesmo, entendeu? Então essas coisas acabam marcando. Pensem aí como é que isso não vai pesar na cabeça. No mesmo dia que rolou, eu tinha que ir pra faculdade pra uma reunião e eu tava chorando no meio da reunião, né? Porque a gente não consegue ter controle dessas coisas. No outro dia eu tava na aula, eu tava chorando na aula pensando nisso ainda. Poxa, como é que uma pessoa que mora em uma casa comigo, que compartilha as mesmas coisas, sabe da dificuldade, tem coragem de fazer isso com a pessoa? Estava muito triste por estar aqui em Coité no dia do meu aniversário. E aí eu fiquei, tipo, fui pra casa e fiquei o dia inteiro deitada, dormindo, tipo, muito triste. Eu tava chorando muito aquele dia. Toda vez que eu via alguma mensagem de parabéns, de felicitação, eu chorava muito porque eu tava aqui em Coité e todas as pessoas que eu amava não estavam aqui. E não tinha ninguém comigo e eu tava sozinha. E aí quando foi de noite, tipo, eu já tava deitada pra dormir. Aí os meninos me chamaram, falaram assim, tem uma reunião aqui em cima, sobe aí todo mundo que é a reunião. Aí beleza, aí eu subi, quando eu cheguei lá, na verdade era uma surpresa pra mim. E assim, foi muito reconfortante aquele dia, porque eu tava muito mal, eu tava muito triste, assim, eu acho que eu nunca nem falei com ninguém sobre isso. Acho que viver na residência é um aprendizado pra vida. Se você consegue viver aqui, você consegue viver em qualquer outro lugar do mundo. Eu aprendi muito, tipo, minhas ideologias mudaram demais pelo fato de conhecer pessoas diferentes e ouvir histórias diferentes. Eu sempre fui aberta muito a ouvir as histórias das pessoas. Hoje eu sou mais tolerante quando eu vou pra minha casa, eu escuto mais quando eu cheguei aqui, e quem teve contato comigo logo no primeiro momento sabe que eu era muito impetuosa, eu não levava desaforo pra casa. E hoje eu sento, eu ouço as pessoas, eu entendo que nem sempre eu vou estar certa. Existia um Fred, na verdade, antes da residência, e hoje tem um outro Fred. Eu considero a Cris, antes da residência, uma menina
muito ingênua até demais, né? Que não tinha contato com o mundo. Considero também uma crise antes da residência um pouco preconceituosa com algumas coisas, né? E hoje em dia eu sou uma pessoa um pouco mais esperta para a vida, né? A residência é uma escola, é um espaço em que você amadurece em todos os sentidos da sua vida. A minha maior alegria na residência foi ter feito amigos para a vida toda. Eu acho que é a relação com as pessoas que eu gosto. Muito. Saber que de alguma forma eu fui importante para alguém. Em algum momento em que alguém estava pensando em desistir e eu falei alguma coisa, mesmo que na brincadeira ou que de verdade, enfim. E aquilo foi importante para dar força para aquela pessoa continuar aqui. A residência pra mim é meu lar, né? Com todos os pontos negativos e positivos, tudo que tem aqui dentro, mas independente de qualquer coisa é meu lar e quem tá aqui dentro é minha família assim, são meus amigos independente do que acontecer. E é isso. Essa é minha casa. Foi muito difícil falar isso a primeira vez. A primeira vez que eu falei pra minha mãe assim, eu tô indo pra casa. Ela falou assim, você tá em Salvador? Eu falei assim, não, tô em Coité, vou pra residência. Ela, mas aí não é sua casa. E tipo, foi muito difícil falar isso a primeira vez. Que eu tava indo pra casa e que a casa era a residência. Que assim, pra mim, isso era um lugar que eu tava, porque eu tinha que estar aqui, mas que eu ia voltar pra minha casa. Mas hoje, a residência é minha casa, esse é meu quarto. Tipo, na primeira vez que eu fui pra casa, e que eu dormi na minha cama, e que eu acordei com minhas costas doendo, porque meu corpo não reconheceu o meu colchão. Foi pesado isso. E aí eu vim pra esse colchão velho, fedorento, podre, mofado. E eu dormi, e eu acordei parecendo que eu tinha dormido no colchão de hotel. E eu fiquei assim, meu Deus, meu corpo acha que eu moro aqui. E aí eu fiquei, não, mas eu moro aqui de verdade. Residência pra mim é dificuldade, é alegria, é resistência. Na verdade, eu acho que é resistência. Porque você morar na residência... Ninguém mora na residência porque quer. É fato. A gente não mora aqui porque a gente quer, a gente mora aqui porque a gente precisa. Então, é uma resistência, né? É resistir à vida, é resistir a tudo. Acho que residência é resistência.